Olá, nossos postcasters! Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Postcast aqui na Post TV. E já de antemão, compartilha aí com todo mundo, manda o link para todo mundo, comenta também, manda sua pergunta. Você que tem dúvidas já sabe o tema porque está na descrição, então comenta aí, manda perguntinhas que a gente vai lendo e vai interagindo durante o nosso episódio. Sejam muito bem-vindos e está comigo aqui Dani Silveira. Muito boa noite. Tudo bem? Boa noite. Espero que vocês gostem do episódio de hoje, assim como a gente vai gostar, porque é um assunto bem da hora. Exatamente. Aliás, a gente já quer agradecer ao ANRPM Gospel por ter feito essa ponte com a nossa convidada de hoje. Nossa convidada que é publicitária, é especialista em marketing digital. Aline Feitosa, seja muito bem-vinda. Boa noite. Ah, muito boa noite, meninas. Quero muito agradecer a vocês por essa oportunidade da gente estar aqui batendo um papo. É o meu primeiro podcast. Já Que tive a honra. oportunidade de participar de outros formatos de conversa e bate-papo, mas esse é o meu primeiro podcast mesmo. Então, eu estou muito feliz de estar aqui com vocês, de dividir esse momento, da gente estar junto, bater um papo. Já quero também aproveitar e agradecer à UniRPM Gospel por essa oportunidade maravilhosa. Por E é essa isso. ponte. Tenho certeza que Por vai ser essa um bate-papo ponte. bem da hora, bem descontraído. Então, vocês que já estão nos assistindo, fica com a gente até o final. Quem sabe você consegue ficar 2 horas aí. Fica Ouvindo e aí, batendo gente. papo com a gente. É pré-feriado, então não tem desculpa. Pré-feriado, claro, tá todo mundo já, né, desacelerando pra descansar amanhã. Já fica com a gente por aí. Olha, Aline, começa contando um pouquinho pra gente sobre o teu envolvimento com a comunicação, né? Eu soube que começou na igreja. Como é que começou tudo isso? Olha, é uma história que eu amo contar, eu amo falar, porque eu sou uma das improváveis da comunicação, assim, porque não era para eu ser comunicóloga, não era para eu me envolver nessa área. Na realidade, desde os meus 9 anos, eu falava que eu ia ser advogada, gente. Então, Olha só. pensa, de advogada para publicitária tem um caminho muito longo e diferente, né? Mas eu desde muito nova eu falava que eu queria ser advogada, então desde os 9 anos na escola eu era aquela que queria defender os amigos, que ia para a diretoria para levantar a bandeira para os amigos e falar que eles estavam certos, enfim. Tem muita história desse tipo, de levar bronca pelos amigos, principalmente na escola, por querer defender. Então eu sempre tive muito enraizado isso no meu coração de defesa, e eu sempre falava que ia ser advogada. Cheguei no ensino médio também dizendo que ia ser advogada, então eu era uma das únicas ali da escola que, quando entra no ensino médio, os professores costumam perguntar, né? E aí, o que você vai ser quando crescer? Quando Sim. terminar a escola? Você vai entrar? Então foi muito assim. Sempre os professores perguntando e eu falava, eu vou ser, eu quero. Eu era uma das únicas, assim, que tinha uma certeza do que queria ser depois que terminasse o ensino médio. E ali, sempre falando que ia ser advogada, e eu comecei a servir mesmo, assim, eu digo servir porque antes, né, quando a gente é criança e está na igreja, a gente não sabe o que é serviço, o que é ser voluntário, enfim. E eu comecei a servir na igreja com 13 anos mesmo, ali, quando eu entendi o que era esse serviço voluntário. E foi servindo na igreja, eu comecei a servir, dancei, fiz teatro, fiz de tudo um pouco, assim, nessa idade, mas eu também comecei a ajudar, no caso, a minha pastora, a cuidar do Orkut da igreja. Nossa, no No Orkut, Orkut, galera. cara. Na época do Orkut, Tinha comunidade da igreja, com certeza. tinha, tinha. Vocês são da época, né, do Orkut, Eu vocês sou. lembram do Eu Orkut, não né? sou. A Dani não Ai, pegou. Dana, A não Dani não acredito. pegou Sou novinha. Orkut. Mano, É um baby, todo né? mundo que vem aqui fica falando disso, cara, que eu sou nova demais. Eu, hein? Mas Mas também isso entrega a sua idade, hein, Dani? Entrega a sua Ah, a idade também. galera entrega faz. a nossa, né? Também. E entrega a nossa também. Acho que tá Ai, melhor pra gente. ela, porque, né? Mais novinha, entrega que, né, tá na juventude. Na flor da idade ainda. Então Na entrega a nossa, Nath. Bom, e aí eu cuidava do Orkut, tinha comunidade, tinha um perfil, e assim, naquela época não existia muito isso de igrejas ou empresas, né, mesmo, terem um perfil para divulgar algo, Uhum. para propagar Sim. algo.
E a gente aprendeu a usar ali as redes sociais, tirava foto dos encontros, divulgava os pré-encontros, a agenda semanal. Então a gente fazia um pouco disso no Orkut. Fomos migrando para o Twitter também, trazendo ali um pouquinho também de mensagem. Então eu peguei aí esse início de redes sociais mesmo, Nossa. com o Orkut, com o Twitter, e aí a gente foi migrando, né? Surgiu o Facebook, aí migramos para o Facebook, mas aí já foi um pouquinho mais para frente. E nessa época, eu ainda estava intercalando então com o ensino médio, e quando terminou o ensino médio mesmo, o terceiro ano, foi quando eu pensei, será que é isso mesmo que eu quero? Porque aí é a hora de realmente vestibular e tudo mais. Eu fiz Uhum. vestibulares, colocando o curso lá direito, eu prestei o Enem, prestei para tentar o ProUni, bolsas, enfim, com a faculdade de Direito. E assim, eu falei, gente, será que é isso mesmo que eu quero? E quando eu terminei o ensino médio, foi quando eu falei e pensei assim, nossa, agora eu tenho que decidir realmente a minha vida. Será que eu quero ser advogada mesmo? E ali eu não estava tendo no meu coração muita paz de Uhum. realmente falar, não, é isso mesmo que eu quero para minha vida. Então, o que que eu fiz? Eu falei com a minha mãe, falei, olha, mãe, eu vou ficar um ano sem estudar, só trabalhando, porque nessa época eu já estagiava, já era recepcionista numa Uhum. clínica odontológica. E aí eu conversei com a minha mãe e falei, olha, mãe, eu tô com muita dúvida, não sei se é direito mesmo que eu quero fazer, para eu não perder grana, para eu não, enfim, fazer uma faculdade e perder um tempo, né? Uhum. Falei, bom, vou ficar sem estudar. E aí eu fiquei sem estudar, só trabalhava e servia na igreja. Uhum. E aí foi quando eu comecei a ficar, acho que mais sensível para entender realmente o que eu queria na minha vida. E nesse meio tempo aí, a minha irmã e meu cunhado, o esposo dela, o Tiago, minha irmã Elaine, ela e ele estavam fazendo a segunda faculdade deles, que era publicidade. Então, eles estavam estudando juntos na mesma sala, Que e a minha legal. irmã volta e meia dividia alguma coisa, falava sobre a publicidade, mostrava um pouco como era a vivência de um publicitário, e eles, assim, começavam a querer, de repente, me atrair para esse meio. E quando foi no meio, isso foi no ano de 2008, no meio de 2008, um amigo meu muito próximo, um dos meus melhores amigos, o Tiago, ele falou para mim, Aline, olha, eu vou começar a faculdade de publicidade no ano que vem. E o Thiago já trabalhava na área. Uhum. Então ele já era super envolvido com marketing, ele sempre foi muito autodidata, assim, então ele tinha muita facilidade com essa área. E ele falou: olha, eu vou começar a publicidade o ano que vem. Se você quiser começar comigo, eu te espero. Eu não começo agora no meio do ano. Amigão, hein? Amigaço, assim, eu falei que foi Nossa. fundamental para decidir o meu futuro. Então, ele falou: olha, se você quiser começar mesmo, que eu acho que esse curso tem tudo a ver com você, eu te espero. Aí eu começo em fevereiro com você em 2019. E aí o meu cunhado e minha irmã falando daqui, o Thiago falando dali, eu falei, gente, será que é isso mesmo? E aí eu comecei a pesquisar sobre a profissão, porque até então eu não Uhum. tinha noção. O que era um publicitário? Que o publicitário fazia comercial, que o publicitário era responsável por divulgações outdoors, essas coisas, eu não sabia. Não Uhum. sabia que era por trás de tudo isso, era um publicitário também. Eu falei, gente, comecei a estudar, a pesquisar, eu falei, eu acho que é isso. Isso que eu faço aqui na igreja, isso que eu auxilio, é isso que eu quero para minha vida. Eu amo fazer isso, eu acho que é isso. E aí foi que eu ingressei na faculdade de publicidade em fevereiro de 2009, com meu amigo Tiago também. Que legal. E Vocês se formaram juntos? nos formamos juntos em Que 2012. legal. Foi aí que o primeiro dia de aula, que geralmente é com aquele professor, o coordenador responsável do curso, que é Uhum. aquele responsável por induzir os alunos a apresentar o que que é essa profissão e tudo mais. No primeiro dia de aula, o coordenador falando, o meu olho enchia de lágrima, que eu falava, é isso que eu quero ser quando crescer. Então, Tô hoje, arrepiada. depois de 10 anos aí de formação, depois de 10 anos de formação, eu costumo dizer que não foi eu que escolhi a publicidade, foi Deus que me deu, foi a publicidade que me escolheu, porque eu não me vejo fazendo qualquer outro tipo de função e servindo e auxiliando e ajudando pessoas de qualquer outra área que não seja com a comunicação. Então, foi aí que comecei na comunicação, gente. Foi ela me descobrindo, na realidade, ela começando no meu coração. Que Sim. massa. Querendo ou não, a igreja é uma grande escola para as nossas habilidades, né? Tipo, a gente aprende a fazer e desenvolve muitas coisas na igreja que a gente leva para a vida, né? Mas eu queria saber como que
que é pra ti a transição do trabalho voluntário na igreja para um trabalho de fato, tipo, profissional, com uma agência, com, sabe, com estudo sobre isso, com formação, sabe? Como foi essa transição pra ti? Então, eu acho que como eu aprendi do zero na igreja, eu também sabia que dentro de um estágio, por exemplo, eu também estaria ali para aprender do zero. Legal. Então, eu sei que essa chave é um pouco difícil da gente ativar, porque quando a gente entra num estágio, por exemplo, e a gente já começa a saber fazer algumas funções, Uhum. a gente já acha que sabe de tudo, né? Que já pode ensinar, e a gente sabe que não é. Mas, assim, essa transição e essa forma, assim, de voluntário com a igreja foi muito tranquilo para mim. Eu consegui lidar muito bem, porque desde sempre eu entendi que o estágio era um berço para mim, para eu aprender de alguma forma a desenvolver aquilo. Então eu sabia que. E na igreja eu acho que é interessante. A igreja ensina isso pra gente. Uhum. A gente sempre está aprendendo, sempre está sugando das pessoas que sabem mais. A gente tem uma humildade um pouco mais aflorada quando a gente é voluntário dentro da igreja. Pelo menos devemos ter, né? Então, para mim, eu acho que foi mais fácil. Eu acho que talvez se eu não tivesse tido essa vivência de voluntária na igreja, esse senso de coletividade que existe dentro da igreja, talvez eu não conseguiria fazer tão bem, Uhum. executar tão bem as minhas funções no estágio. Então, dentro do período de faculdade, eu estagiei em muitas empresas. E Uhum. foram em várias empresas de segmentos diferentes dentro da publicidade. Então, eu estagiei tanto em produção gráfica, numa agência muito grande, cuidava de contas grandes, de cervejaria, contas de energéticos, voltada aí para o lado da bebida, que é algo que consome muito a publicidade no Brasil. Também já estagiei em áreas de consultórios odontológicos, estagiei em sindicatos, então aí fui para uma comunicação mais interna, mais institucional. Então eu sempre estava ali para aprender. Estagiei Uhum. em rádios também. Então, cada lugar que eu passei no meio da faculdade, no meio dos estágios, foram realmente lugares diferentes e ali eu me sentia como uma aprendiz mesmo. Uhum. Eu não sabia. Então, como foi cada lugar ali diferente um do outro, eu estava ali realmente para ser uma esponja, para sugar o máximo. Então, essa transição, ela foi muito tranquila. Eu sempre Uhum. tive muito isso no meu coração, assim, que eu estava sempre muito nesses lugares para aprender. E ainda estou, eu ainda estou aprendendo, ainda depois de 10 anos ainda me sinto uma aprendiz. Então, para mim tem sido tranquilo, assim. E foi muito tranquilo, até hoje é tranquilo estar em lugares que para mim ainda é desconhecido alguma coisa. Sabe o que que é legal? Que todas as pessoas que a gente recebeu aqui, que cantam e começam cantando na igreja e continuam cantando, tem essa diferença, né? Porque isso é uma coisa, digamos, mais comum. Ter pessoas que cantam e continuam cantando, começaram na igreja. Mas agora começar na comunicação e continuar na comunicação é um fato diferente, É né? diferente. É bem diferente. É E, diferente, nasceu em mim, né? Igual as pessoas falam, eu nasci cantando na igreja. E a comunicação é a mesma coisa. exato! Muito legal isso. Cantando não dá para mim, gente. Eu já tentei. Eu Posso já se li. arranhar no meio do coral, eu posso arranhar. Isso eu posso ali no meio do coral. Agora sozinha não dá, não. Eu nem Mas arranhar, só desafinar mesmo. a gente Mas desafina no meio do coral, mas a gente se Só esconde ali. desafinar no meio do coral, daí funciona. mas Aí contigo, tipo, foi funciona. primeiro o jornalismo e depois a. É, eu digo isso porque pra mim foi diferente a ordem. Eu Aham. comecei quando era pequena na igreja, eu dançava desde os 8 anos, mas tipo, no Ministério da Dança e tal. E aí depois que eu já estava na faculdade, aí eu comecei a fazer parte e me dedicar também a essa. Eu comecei primeiro fazendo jornal pra igreja. Então, tipo assim, tu já começou muito pra frente, sabe? Porque já tava na rede social desde o Orkut. É, E eu comecei Até fazendo fazendo jornal jornal, impresso, pô, impresso, esquece. exato. E mas que aí, bom. e Mas que aí bom. depois que eu comecei a fazer parte da Mas é que comunicação, tem uma então, questão é também, que muito. a gente é de uma cidade pequena, a gente é, É, exato. pô, interior de Santa Catarina e tal, sabe? Que é uma questão bem diferente de São Paulo em relação à Que é uma comunicação, capital, sabe? exato. E isso era uma das minhas perguntas, inclusive.
tipo, como que diferencia o marketing digital por localidade, sabe? Tipo, para um lugar pequeno, de uma região pequena, com poucos habitantes, para um lugar onde tem muitas possibilidades, tem muitas coisas, tipo São Paulo. Eu acho que essa é uma ótima pergunta, porque eu acho que aí não vem um marketing tão digital. Eu Uhum, acho que o marketing digital é uma extensão dessa cidade pequena, por exemplo, porque a propagação dela, do boca a boca, ela é muito mais fácil de uhum, acontecer. Ou, de repente, um cartaz, um outdoor, ou um carro que tem alto-falantes em cidades Uhum. pequenas, eu vejo muito isso acontecendo, não sei se aí acontece, mas eu acho que o marketing Me digital em senti cidades representada. Acontece. como Aí eu vou me sentir representada porque isso acontece. é. Então, eu acho que o marketing digital em cidades pequenas, ele é uma extensão do que acontece no marketing offline. E até hoje eu estava conversando com uhum, uma pessoa enfim, teve uma reunião comigo para ter uma consultoria. E eu falei para ele assim que o segmento que ele queria que eu trabalhasse no digital, ele precisaria muito que o offline dele fosse muito mais forte e que o digital fosse apenas uma autoridade, reforçasse aquilo que já está acontecendo no offline. uhum, Então, eu acredito que numa cidade pequena é isso mesmo, é a mesma coisa. Com esse segmento que eu falei com esse rapaz. Em cidades pequenas, o boca a boca ele ainda é o mais forte, só que você precisa também estar no digital para sim, para fortalecer aquilo que o boca a boca está falando. uhum, Então é uma extensão. E não ao contrário, não o digital levar para o offline, né? Levar para o boca a boca na cidade pequena. Já na cidade grande, e principalmente São Paulo, Uhum. as pessoas estão muito conectadas. uhum, Muito. Então, às vezes, por exemplo, se vai acontecer alguma coisa, vamos supor a Avenida Paulista, que é a nossa grande rua, né, avenida turística aqui de São Paulo. Vamos supor que vai acontecer alguma ação na Avenida Paulista. As marcas, por exemplo, eles acionam as pessoas no online, então no digital, e pra levam as chamar. pessoas, exato, e levam as pessoas para o offline. Então, em Uhum, São Paulo acontece muito isso. É muito forte. Por quê? Porque é muito fácil, como São Paulo é uma cidade muito grande, para aglomerar as pessoas num lugar só, é mais difícil, uhum, né? Requer muito mais tempo para fazer esse Uhum. movimento para as pessoas estarem no lugar. Então, por isso que o digital é muito forte, para agregar essas pessoas, fazer esse senso de comunidade, uhum. fazer com que eles se sintam representados para levá-los para algum lugar, nesse caso. Então, assim, a diferença é essa. A diferença é que na cidade pequena, pelo menos ao meu ver, a minha opinião, né, gente? Na cidade pequena, eu acho que o forte tá no boca a boca, tá nesses relacionamentos, É tá que a muito. notícia espalha rapidão. É, a notícia se espalha mais rápido, Deve ser e ruim. aí o Se é Nossa, digital isso é notícia ruim, tragédia, isso é coisa ruim, meu Deus. A cidade é, inteira sabe o que já aconteceu. sabe. E aí o digital é só uma extensão, é só um reforço daquilo. Uhum, Agora, na cidade grande, o digital é totalmente o apoio mesmo para que essa notícia se espalhe mais. E aí o offline é a uhum, validação. Então, o offline é, olha, deu certo. Então, pelo menos é um estudo aí que eu tenho feito das ações das grandes marcas, para levar alguém para fazer alguma ativação, para levar aqui em São Paulo tem muitas ativações de muitas marcas, tem muito evento, né? Que as uhum, pessoas escolhem a cidade de São Paulo para fazer eventos, shows, alguma coisa do tipo. Então, a gente sente isso, que o online é uma propagação, é a promoção, e o uhum. offline, a ativação acontecendo, o evento acontecendo é a Que legal. validação de que o digital deu certo. Uhum, Então, acho que a diferença da cidade pequena para a cidade grande, eu acho que é essa. sim. É o contrário das validações, né? Uhum. E a Aline, falando de marcas, falando de grandes, grandes marcas aí, né, no mercado, mas hoje o que se tem, e é muito forte, é a questão das influencers, o digital influencer, tá ali para então representar e ser voz também daquela marca, né, no digital.
Como que é isso e como que administra isso, né? Não sei se tu já trabalhou com algum digital influencer e como que administra isso no offline, como tu falou, né? Porque no offline é a vida da pessoa, no caso, que tá ali e que em algum momento ela vai ter que expor também, porque ela também depende do trabalho no digital, né? Como que é isso e se tu já teve experiência também nessa área? Na realidade, eu agora estou trabalhando numa agência de marketing de influência, então estou aprendendo bastante Que legal. com, com a agência Alma, atua muito com vários influencers, atores, ex-BBBs, enfim, pessoas de vários segmentos aqui. É, o que eu acho interessante quando a gente fala de influência, né, de digital influencers? Eu acho que não tem como você ser um influencer se a sua vida pessoal não estiver interligada. Acho que não tem como. Porque nós só influenciamos porque nós temos essência em algo. Nós não influenciamos só pela fala. Nós Uhum. influenciamos pelo nosso caráter, pela nossa essência, pelo nosso propósito. Então, claro que a gente vê nesse mercado que existem muitas pessoas fakes. Existem muitas pessoas que se tornam personagem dentro do digital, né? Então, eu acho que quando existe uma marca que contrata um influencer, eu acho que a grande análise dele tem que ser realmente se aquele influencer se conecta com ela, e não só aquilo que ela apresenta como trabalho, mas Uhum. aquilo que ela é. Então, eu acho que o digital influencer, e eu falo isso porque os meus pastores, eles têm uma influência muito grande, não só na igreja, mas também no digital, porque Uhum. eles têm bastante seguidores e tudo mais, e eu cuido da conta da minha pastora, já cuidei do meu pastor. E uma das grandes formas e estratégias que eu usei com eles foi justamente trazer a vida pessoal deles para o digital. Uhum. Porque as pessoas conhecem muito eles como os pastores. Sim. E a ideia, a estratégia foi o quê? De mostrar para as pessoas que eles são iguais a todo mundo. Uhum. São pessoas normais. A diferença é que eles têm uma influência de liderança e tudo mais, mas que são iguais. Então, as estratégias foi trazer a vivência deles pessoais para o digital. Então, Acaba foi uma humanizando, inversão. né? Foi uma humanização, exatamente. Trazer essa conexão para as pessoas verem que eles eram e tudo que eles viviam, os pastores também viviam. Então, eu abri muito a vulnerabilidade deles. Uhum. O meu pastor, ele ainda tem uma resistência um pouco maior, mas a pastora Tati, como ela é uma mulher, a mulher se conecta muito com a vulnerabilidade de outra mulher. Então, a gente extrai muito isso dela. Extrai as dores, extrai as situações para gerar essa conexão. Então, eu acho que o influencer não tem como fazer essa separação, né, da vida pessoal com a vida Uhum. profissional. Ainda mais eles, né? A gente vê o mercado dos influencers, principalmente quem usava muito o YouTube, era aberta o vlog, né? A vida deles pessoal Sim. mesmo, a rotina diária, né? Então, quem veio dessa época do YouTube, agora a gente vê um outro glamour, uma outra parte, mas na essência, aí de uns anos atrás, a galera que veio do Orkut, do YouTube, eles vinham com essa vivência de abrir mesmo a porta, de fazer com que a gente se sentisse muito Uhum. próximo. Uhum. Então, naquela época era chamado aí de YouTubers, né, de blogueiros. Então, eles que veio dessa época, eles trouxeram muito isso. Então, eu acho, assim, respondendo um pouco do que você trouxe, eu acho que não dá para separar. Eu acho Uhum. que tem que, sim, claro, ter uma medida, um limite, né, para você apresentar a sua vida pessoal, para você conectar a sua vida pessoal com a vida e trazer para as pessoas, porque quando você abre muito a sua vida, você acaba dando muita liberdade para as pessoas acharem que tem liberdade Uhum. de dar a opinião na sua vida, né? Então a gente tem que ter essa medida aí. Mas eu acho que não tem como separar. Eu acho que o influencer Uhum. hoje, se ele não abre um pouco da sua vulnerabilidade, não abre um pouco da sua vida pessoal, é, não há tanta conexão. E aí, como você falou, não há essa humanização, né, com a marca, com o próximo. Inclusive, hoje as marcas, elas estão buscando pessoas que mostrem ainda mais. A Uhum. gente vê a Boticário, não sei se vocês viram, eles estão com o comercial do Dia das Mães, onde eles estão abrindo muito a vulnerabilidade das mães e falando, olha, mães reais, né? Eles estão tirando a romantização da maternidade. E eles contrataram, né, algumas influências para colocar dar os depoimentos delas nas redes sociais, falando sobre que não há culpa,
sobre a maternidade. Cada mãe tem um jeito de lidar quando a Uhum. filha quer isso, quando o filho quer aquilo. Então, eu acho que as marcas estão começando a trazer isso. A Dove, uma época, eles trouxeram uma campanha onde corpos totalmente diferentes. Não Uhum. sei se vocês lembram. Então, eu acho que as marcas estão começando a lidar com pessoas que querem ainda mais serem elas mesmas. Uhum. Então, antes as marcas usavam muito Photoshop, Sim. escolhiam os corpos padrões. Hoje em dia, não. Hoje as pessoas estão, né, ativando mais isso dessa humanização da mulher real e tudo mais, e as marcas acabam modelando. A Boticário, por exemplo, é uma grande marca que hoje aproveitou o Dia das Mães para trazer essa campanha da Uhum. maternidade sem culpa, maternidade na real, é um exemplo aí de quantas marcas estão buscando pessoas cada vez mais Sim. reais, né? Como a gente vê tanta gente fake, as marcas têm buscado as pessoas reais. Então eu acho isso. Eu acho que o influencer ele tem que mostrar a vida pessoal, claro, na medida, mas sempre trazer essa conexão, essa aproximação. Então eu acho que não tem como separar o pessoal do profissional nesse caso. Uhum. Eu acho, tipo assim, eu vejo, na verdade, que essa questão do influencer traz muito consigo uma questão de, tipo, focar em seguidor e focar em ser famoso. Tipo É. assim, foi o que você falou, sabe? Tipo, criar pessoas falsas justamente pra ter mais seguidor e pra ser mais famoso, sabe? E eu queria saber, te perguntar na real, como que desvincula a visão de que o marketing digital é apenas ser famoso e ganhar seguidor, sendo que é uma parada muito maior. Como que, tipo, você trabalha com essa desvinculação? Eu acho que até mesmo os influencers, ela tá demais. Eu acho que até mesmo as empresas, elas já estão começando a analisar os influencers de outra forma. Tanto que até mesmo a plataforma, o Instagram, eles tiraram aquele rótulo de que só Uhum. podia ter o arrasta para cima quem tinha mais de 10K. Então, eles já começaram a separar que, às vezes, quem tem influência não é só quem tem muitos seguidores. Sim. Um micro-influencer. Eu costumo dizer, gente, que quem tem um seguidor já é responsável Por por influenciar aquela influenciá-lo, pessoa. Uhum. já é responsável. E, Uhum. inclusive, nós todos temos influência. O Summit, que é uma conferência de liderança, o Global Leadership Summit, ele fala isso, que todos nós temos influência, a gente só precisa saber usá-la. Seja positivamente Uhum. ou negativamente, nós todos temos influência. Então, todos nós somos digital influencers. E eu falo isso para todos os meus amigos que tem 100, que tem 1.000, que tem 10.000, 100.000. Eu falo, gente, todos nós somos responsáveis por influenciar alguém. Então, as marcas, elas começaram a tirar isso, justamente porque as pessoas achavam, Uhum. e aí vem aquela pergunta que a gente falou anterior, da separação, né, das pessoas que têm essência e não são fake. Tinha muito fake, então eles viam que tinham pessoas que tinham menos de 10.000, e o Instagram reconheceu isso. Tinham Daí pessoas era que seguidor fantasma. Exato, pessoas que tinham poder de fala, que tinham 1.000 seguidores só e que poderiam influenciar pessoas, então eles tiraram, arrasta pra cima e deu pra todo mundo. Sim. E todo mundo gostou, porque realmente é isso, gente, não tem que fazer essa separação. Como foi sua pergunta mesmo? Já me perdi. Não sei se eu tô Sobre respondendo. desvinculação. Sobre como desvincular a questão de, tipo assim, de marketing digital não ser só ganhar seguidor e ficar famoso. Ah, tá. Na visão Eu do acho público, eu digo, né? Porque as pessoas têm essa visão. Quando pensam em marketing digital, a primeira coisa que vem na cabeça é, tem que ser famoso e A ganhar seguidor. fama, o público da ponta, né? Digamos assim, onde vai chegar essa propaganda, digamos, em caso de empresas e marcas. Assim como aonde vai chegar o conteúdo dessa digital influencer. Acho que é mais ou menos nesse sentido, né, Dani? eu acho que assim, tirar separar isso da fama para o marketing é isso que eu falei. Eu acho que se a gente entender que a nossa fala, Uhum. ela já influencia, então não precisa eu ser famoso para Uhum. poder vender algo para alguém. Isso vender seja uma ideia, vender uma teologia, vender uma filosofia de vida, enfim, Uhum. você não precisa, né? Eu consigo induzir alguém a comprar algo
tendo 10 pessoas ali, se eu tiver 10 amigas ali, eu falo, olha, gente, esse produto é maravilhoso. Eu posso influenciar essas 10 amigas a comprarem esse produto. Então, eu acho que o marketing digital ele veio para potencializar falas. Uhum. Eu acho isso. Veio para potencializar falas, inclusive falas positivas e falas muito negativas, porque a gente vê o quanto tem surgido o cancelamento. Sim. Né? Eu não gosto de falar de cultura do cancelamento, porque eu não gosto de dizer que virou uma cultura isso. Eu não quero aceitar isso. Sim. Mas o cancelamento mostra isso, que há influência negativa também. Uhum. Então, eu acho que o marketing digital trouxe para potencializar ou coisas positivas ou coisas negativas. Então, acho que sai um pouco desse quesito de fama. Eu sei que tem gente que procura entrar no marketing digital e, inclusive, aí a gente vai para um lado de ter esses gurus do marketing que eles vendem, né? Eles se acham famosos e vendem cursos, vendem coisas, e às vezes o curso é raso, não traz um resultado eficaz. Sim. As pessoas que vendem uma vida milionária, e às vezes a gente sabe que é um fake, aquela Sim. vida milionária. Eu falo isso para vocês porque eu conheço pessoas que Sim. vendem vidas milionárias. Tem um bairro chamado aqui em São Paulo, chamado Alphaville, Sim. e lá virou, eu não sei se já chegou para vocês essa informação desse bairro, mas é um bairro que virou o bairro dos milionários. Ainda Sim. mais agora no ano de 2021, 2022, todo mundo está indo para Alphaville. E lá a gente vê, eu estava conversando até com uma amiga esses dias, que lá as pessoas, meu, é o ponto da venda. Se você não estiver nesse bairro, Uhum. você não pode ser um vendedor de um curso, de um infoproduto. Se você não estiver nesse bairro, você não é reconhecido como um coach do pedaço. Então, tem Caraca. tudo isso. Então, Como tudo isso influencia, né? influencia. E aí tem gente, inclusive eu conheço pessoas, e eu estava conversando com essa amiga que, inclusive, também compactua com esse pensamento. Tem pessoas que largam a vida em qualquer outro lugar do mundo, de São Paulo, do Brasil, vem para Alphaville, por exemplo, porque acredita que aqui é o lugar que vai ter a vida. Então, o marketing digital tem esse poder de influência, aí tem um Uhum. poder de influência positivo Como ou negativo também. negativo. E claro que tem gente que usufrua e usa disso como para se tornar famoso. Então, assim, eu acho que é tudo, é a influência que você gera e é a forma que você lida com isso e como que você deixa isso entrar no seu coração, né? Eu acho que Uhum. as pessoas têm que analisar isso e entender que o marketing digital ele pode ser um potencializador. Opa, tô gaguejando aqui. Um potencializador da gente e analisar, né, de que forma que você vai usar essa ferramenta, Sim. assim como as nossas redes sociais, assim como a nossa fala, assim como esse podcast, enfim, de que forma que a gente vai usar isso, de que forma Uhum. a gente vai potencializar no outro. Então é isso, a gente tentar enxergar de forma positiva, e quem entra no marketing digital buscando a fama, coitado, vai ter que comprar muito seguidor, porque o Vai ter que marketing penar. porque o marketing digital ele não veio para trazer fama, ele veio só para amplificar ainda mais Sim. a fala das pessoas. E aí a gente começa a filtrar de que tem uma fala positiva, real, com essência, com Uhum. propósito, ou quem tem uma fala apenas para crescer, para ganhar seguidores, para Uhum. vender cursos, e às vezes não tem um resultado tão eficiente, tão de propósito mesmo. E tá bem na linguagem também do digital influencer, né? Consegue se perceber quando isso acontece, porque tá na linguagem dele. É, isso que a gente falava sobre a questão negativa, existe essa percepção, e inclusive é uma realidade, na verdade, né? Inclusive, tem um caso aqui, que eu não vou citar quem é e tal, mas tem um caso aqui na região de uma digital influencer que era. Aquelas coisas, não vou expor, calma. Mas que ela era super dedicada e super trabalhava com isso e tal. E tava ali penando pra ganhar os seguidores dela e conseguir um reconhecimento legal e tudo mais. E aí ela, em algum momento, fez um comentário que foi, naquele momento, um comentário infeliz e, tipo, viralizou. Viralizou no nível que, tipo, o Google Gloss postou, sabe, o negócio. Tipo assim, Porra, velho, ficou ali se dedicando e tudo mais. Aí quando foi uma coisa negativa, também rola isso, né? Tipo, a atenção que se dá pra uma coisa que é negativa, sendo que a pessoa tá ali fazendo, né, e produzindo conteúdo positivo todos os dias.
E aí, quando, tipo, dá um negócio desse e todo mundo tá sujeito ao erro, eu acho, né? Ninguém é perfeito e as pessoas, principalmente quem trabalha com isso e tá no digital, tá sendo um digital influencer, eu percebo, assim, que às vezes tu vai no automático, tipo, tu sente tão livre pra falar o que tu quer falar no story, por exemplo, que acaba sendo uma naturalidade e aí tu acaba dando umas mancadas, como foi nesse caso, mas aí, tipo, é uma parada que viraliza, sabe? Pô, no outro dia eu tava com 40, 50 mil seguidores e Uau. tava ali penando com conteúdo legal, positivo, trabalhando. Então tem também essa questão, né, Aline? Eu acho que é, é aí que tá, né? Como a gente vê como que tá a nossa geração no digital, né? Quem faz um conteúdo relevante muitas vezes é a pessoa que vai ter menos seguidores, assim. Porque as pessoas elas estão atrás de coisas realmente Uhum. que gerem polêmicas. A gente vê, gente, o caso que não é muito distante do mendigo Uhum. que Sim, aconteceu com a mulher. Eu nem quero dar tanta ênfase a esse caso, mas o cara tá como um digital influencer. gente. Então, é um absurdo, é um absurdo. Então, é aí que a gente vê o quanto o marketing digital ele vem como potencializador mesmo, e é aquilo que eu falei, negativo ou positivo. E nesse caso, a situação, ao meu ver, é uma situação negativa. O cara que vem de uma situação, de repente, ele é um influencer. Então, a gente vê o quanto a nossa geração, ela tá desafiadora, Sim. melhor dizer. E Vamos às usar. vezes ali com seus poucos seguidores e tal, passa despercebido um conteúdo legal que tu faz, ou um story legal que tu posta. As Pode pessoas. impactar as pessoas de uma forma muito mais positiva, né? É, exato. É complicado, assim, eu tenho visto muito e eu gosto muito de estudar o comportamento das pessoas. Uhum. Eu gosto muito de entender como que as pessoas têm usado as ferramentas. Eu gosto de ir para esse lado, porque é aí que eu consigo produzir conteúdo, Sim. principalmente para os meus clientes e tudo mais, assim, de acordo com os seus segmentos. Eu analiso, assim, como que as pessoas têm recebido os conteúdos, como tem sido o formato de trabalho deles. Então, eu gosto muito de estudar sobre isso. E aí, eu estava lendo um livro chamado Contágio, do Jonah Berg, que é um livro incrível, que fala como as coisas pegam. Uhum. E ele traz alguns cases mesmo sobre alguns restaurantes, principalmente nos Estados Unidos. Ele mostra alguns cases de algumas coisas dos restaurantes e ele diz que contagia realmente algo negativo que aconteceu naquele restaurante. E aí vem o gerenciamento de crise para fazer com que Sim. aquilo negativo se torne positivo, né? E ele fala o quanto é mais rápido propagar algo negativo do que algo positivo. Por exemplo, o Oscar lá, o Will Smith. Uhum. É a mesma situação, né? Se o Will Smith tivesse dado um depoimento tão relevante lá, falando sobre ganhar, talvez teriam falado ali uma semana e acabou. Só que o boom que deu, ou só algumas mídias que falam sobre o Oscar estariam falando sobre aquilo. Mas eu vi tanta coisa, e tanto meme, e tanta gente que nem fala de nada, e colocando. É. Na verdade ele fez o discurso lá e, tipo, ninguém falou nada sobre o discurso dele, que ele Ele chorou, ganhou o ele Oscar. ganhou, que ele falou da Exato. mulher dele, ele Exato. explicou, tipo, o que aconteceu com essa situação, chorando e tal. E ninguém deu muita moral, todo mundo ficou falando do socão. Do soco, lá do tráfico. Mas então é exatamente isso. É aquilo, o marketing digital ele potencializa. E Uhum. aí a gente analisa como ele vai usar. Então é aí que eu penso que, Sim. por isso que é legal a gente estudar sobre o marketing digital, é bom a gente estudar sobre a publicidade, é bom a gente estudar sobre o poder de influência, o marketing de influência mesmo. A gente estudar sobre isso, porque de que forma? Como que a gente tem usado a nossa voz? Uhum. Como que a gente tem usado a nossa linguagem, como que a gente tem usado as nossas redes sociais, já que a gente tem o poder de influência nas pessoas, já que a gente tem o poder de propagar uma mensagem de forma mais rápida, Sim. de forma mais ágil, como que a gente tem levado essa mensagem para as pessoas? Então é um questionamento que a gente deve fazer realmente de que como que tem chegado essa ferramenta que é potencializadora no mundo das pessoas? Será que tem chegado nas mãos certas? Será que a gente tem dado mais vozes para as pessoas que propagam coisas negativas? Então, é uma análise que a gente tem que fazer realmente de que forma que a gente tem consumido, Sim. quais conteúdos a gente tem Sim. consumido, né? Porque a gente conhece muito essas pessoas que trazem essas
cresce muito o conteúdo delas, porque tem pessoas que consomem. Então, às vezes, é legal a gente analisar o que realmente a gente tem consumido e qual audiência tem dado para esses perfis, para esse, enfim, formato comunicado isso que não tem sido tão relevante, então é interessante a gente analisar mesmo. Tem sido tudo isso, na Que é o verdade. caso do mendigo, né? Por exemplo, ele tá super conhecido porque é o tipo de conteúdo que as pessoas estão consumindo. Se ninguém consumisse, ele não ia se tornar um digital influencer, Exato. né? E com marcas contratando até, eu não sei como Sim. faz, as pessoas vincularem as suas marcas com a situação. Eu não quero julgá-lo, assim, eu acho que todo mundo, enfim, carece da graça de Deus, enfim, mas eu acho que tem situações que a gente precisa analisar e pontuar, sabe? Até onde vai, né? Esse Uhum. poder que a gente dá pro outro, sabe? Principalmente nas redes sociais, enfim. É louco, é louco. Aline, justamente por o marketing poder potencializar as coisas ruins e o mal e tal, eu quero saber qual é o teu objetivo em trabalhar com isso. O que que tu quer alcançar? Quais são as pessoas que você quer alcançar? Qual é o seu objetivo trabalhando com isso? Ai, meu Deus, quando a gente pensa no futuro, eu costumo dizer que eu não sei onde a minha voz pode chegar. E eu só peço a Deus para que a voz dele chegue antes de mim, sabe? Eu acho que é sempre a minha oração, para que eu seja realmente uma extensão dele em mim. E eu acho que eu quero ser a mesma forma. Eu costumo dizer que Jesus, ele foi o grande comunicador da história, porque inclusive eu até escrevi um pouco disso eu escrevi uma copy para uma dos meus clientes falando sobre isso, né? Passou a Páscoa e tudo mais. E o que acontece após a ressurreição de Jesus? Né? O que a gente pode fazer? O que a gente precisa ressuscitar no nosso coração? Jesus, ele deixou um legado após de ressuscitar. Além dele deixar o Espírito Santo dele em nós, para nós também, ele deixou um legado. E eu costumo dizer que Jesus foi o maior comunicador da história, porque ele teve 3 anos para passar o briefing para quem seguia ele. Sim. Ele teve que induzir essas pessoas a acreditarem naquele briefing, fazer com que aquela campanha fosse real para ele, para eles que estavam seguindo ele. E depois de 2.000 anos, aquela campanha que foi feita 2.000 anos atrás, mais de 2.000 anos atrás, a gente continua falando dela hoje. Ou seja, será que ele foi um bom publicitário? Será que ele foi um bom comunicador? Será que ele induziu bem as pessoas que estavam ali seguindo ele para acreditar naquele briefing, fazer com que aquele briefing funcionasse até hoje? Então, eu acho que ele é um grande comunicador. Eu, como na área da comunicação, para mim, eu vejo ele como uma grande referência. Então, o meu desejo é que eu seja também uma influencer nesse sentido, fazer com que a minha mensagem, depois de muitos anos, eu não sei se daqui mais de 2.000 anos alguém vai falar da Aline Feitosa, mas eu tenho deixado, pedido a Deus para deixar muitas sementes no coração das pessoas. Então, aonde eu quero chegar com marketing, eu quero o máximo de ensinar pessoas, é o que eu já tenho feito nesses 10 anos, e eu quero ensinar. E aí foi que nasceu a Elipa Digital, que é a minha agência de marketing digital. Nasceu, ela é recém-nascida mesmo, gente. Ela tá aí com 2 dias de lançamento, Ai, é um de nascida. baby. É um baby. É um baby por causa da minha falta de coragem. É um baby por causa do meu medo, é um medo do desconhecido. Ela é um baby só por causa disso, gente. Porque se fosse para ela nascer mesmo, já era para ela ter uns 5 anos, 6 anos aí. E a Lipa Digital, inclusive, ela nasceu justamente para eu capacitar pessoas. É muito fácil a gente criar uma agência hoje de marketing, de publicidade, de comunicação, enfim, toda essa área aí que envolve comunicação. É muito fácil a gente criar hoje, pegar amigos da área, fazer com que a gente consiga captar clientes e atender aquelas contas. Enfim, isso é fácil, gente. Eu falo que é fácil porque é fácil. Só que a minha ideia com a Elipa Digital é, além de ter a agência, também ter uma escola de tecnologia, que é Ai, que poder legal. capacitar jovens e adolescentes. E Elipa, só para vocês entenderem, é uma abreviação, um apelido de Heliópolis. Heliópolis, aqui em São Paulo, é a maior cidade, é a maior favela de São Paulo. E é quase uma cidade mesmo, é uma comunidade aqui de São Paulo, é a primeira maior e a segunda do Brasil,
A primeira é a favela da Rocinha, no Rio de Janeiro, a segunda é Heliópolis, e tem 200 mil moradores dentro dessa favela. E eu cresci dentro dela. Então, o meu desejo é, além de criar uma agência de publicidade, agência de marketing digital, é ensinar jovens e adolescentes com essa profissão. Então, eu quero ensinar pessoas a como gerenciar redes sociais, eu quero ensinar pessoas a como ser um gestor de tráfego pago, eu quero ensinar pessoas a como ser um designer, para que eles ali, logo ali na adolescência, que é a fase que você fica se perguntando o que você quer ser quando crescer, eu quero de alguma forma já induzi-los, porque se tivesse algum advogado, talvez, nessa época, me acompanhando, me mentoreando, talvez eu não teria mudado de profissão. Talvez eu seria advogada hoje. Ou se eu tivesse um publicitário me influenciando durante esse período, aí eu teria certeza mesmo quando eu terminasse o ensino médio. Mas eu quero ensinar jovens e adolescentes a terem uma profissão, e principalmente essa galera dentro da comunidade, porque a gente sabe que a taxa de criminalidade ela é muito grande. A gente sabe o quanto as drogas, enfim, tudo isso, eles são muito mais acessíveis para a galera que mora dentro de uma comunidade. Então, eu quero levar essa profissão para eles. Então, aonde eu quero chegar com a minha comunicação, eu quero perder de números, assim, de quantas pessoas eu já capacitei, de quantos jovens e adolescentes começaram na Elipa Digital e se expandiram e foram para outras empresas que foram cuidar de contas grandes. Então, eu quero ser um berço mesmo de talentos, de ajudar pessoas talentosas a encontrarem uma profissão no meio da comunicação. Então, aonde eu quero chegar com a minha comunicação, eu quero perder de vista mesmo a quantidade de pessoas, de ver pessoas chegando em mim falando, Aline, eu fui instruída por você. Aline, lembra de mim há 10 anos atrás? Então, através de você, através da Elipa Digital, eu consegui uma profissão, hoje eu sou isso, hoje eu sou aquilo. Enfim, eu sonho com isso, porque existem pessoas na minha vida que fizeram isso comigo, que foram a Aline da minha vida, sabe? Então, eu quero fazer a mesma forma, retribuir para quem fez comigo também, poder fazer com outros jovens, com outros adolescentes também. E eu não sei aonde eu vou chegar com a comunicação. E eu disse nesse final de semana, que foi o final de semana que eu lancei a Elipa Digital, que eu não sabia aonde a Elipa Digital ia me levar. Mas eu sabia que não seria para um lugar muito, muito próximo, que seria muito distante. E assim é que eu peço a Deus e que eu oro a Deus para que realmente seja uma extensão mesmo muito grande de capacitação, de instrução de pessoas. Então, eu acho que é isso, E gente. como é que faz isso? Faz através do trabalho voluntário mesmo? Acaba sendo uma extensão do teu servir na igreja, né? Digamos assim. Acaba sendo uma extensão, porque eu na igreja eu aprendi e eu acabei também capacitando outras pessoas e acabei também ensinando outras igrejas a como formar times de comunicação dentro da igreja delas. Então, é isso que eu disse para vocês. Eu estou com essa vivência educacional há muitos anos já. Muitas igrejas. Recentemente, eu formei uma turma de uma igreja em Tampa, na Flórida. Uma igreja brasileira lá, que eles precisavam de auxílio e contrataram uma mentoria minha e eu capacitei eles durante 5 encontros para eles terem um time ali, formado de comunicação na igreja. Então, isso tem feito muito parte da minha vida dentro desses 13 anos aí servindo na igreja, nesses 10 anos aí formada. E a Elipa Digital, ela é uma agência, então, né, de marketing digital. Uh, e eu já presto serviços para empresas, Ah, já legal. nessa área. E eu quero capacitar essa galera de forma gratuita mesmo, ensinando para eles essas 3 áreas de profissão e capacitando eles ao ponto deles me ajudarem a atender a demanda, porque a demanda está muito grande da área de comunicação, na área de marketing digital, e tem muita gente fazendo, tem muita gente querendo, mas pouca gente fazendo com qualidade. Sim. Então, a minha ideia eu, assim, tenho essa expertise aí de 10 anos, eu acredito que eu tenho um pouco de conhecimento nessa área, então a minha ideia é poder capacitar também essa galera para que eles me ajudem a atender. Então, a gente está numa fase agora de organizar mesmo o espaço físico, organizar toda a grade mesmo de conteúdo, de módulos e tudo mais, mas a agência já tem funcionado, já tem atendido clientes, agora mesmo só atrelando a parte educacional. Então, eu não sei onde vai chegar, gente. Eu sei que hoje vocês estão Ai, vai ouvindo. longe. Hoje vocês estão ouvindo sobre a Elipa Digital e o meu sonho mesmo é que comece aqui no Heliópolis, que é a minha comunidade de criação, eu cresci aqui, mas que de repente aconteça uma Rocinha digital,
uma Arara, como que é o nome da cidade de vocês? Araranguá. Araranguá Digital, uma Oh, Complexo do Alemão Digital, um Maranhão Digital, eu não sei para onde vai, gente, mas eu sonho muito com isso, com vários filiais e vários uhum. lugares capacitando gente para trabalhar também nessa área. Tu falou lá no começo sobre esse teu processo de servir e quando começou e tudo mais. Tu continuas hoje servindo na igreja, na parte de comunicação. Continuo. Eu queria saber como é que tu concilia as duas coisas, dentro de um pouco também da pergunta que a Dani fez lá no começo, mas como que tu faz para conciliar as duas coisas e de fato separar? Porque assim, a visão que se tem quando vai criar para uma marca é completamente diferente da visão, da linguagem, da estratégia que vai se usar para levar o amor de Jesus para as pessoas através do digital. Como é que tu Uhum. separa isso e tu consegue conciliar as duas coisas? Porque eu sei, né, tiro por mim, assim, a gente se cobra muito naquilo que a gente faz e a gente quer dar o nosso melhor, tanto na igreja quanto no nosso trabalho. E aí acaba que o marketing digital, ele é um trabalho que demanda tempo, demanda estudos, como a Dani também comentou. Então eu queria saber se essa conciliação rola, assim, sabe? Então, na igreja, no caso, assim, hoje eu sou líder de comunicação digital, então eu foco nas redes Ai, que sociais. legal. Então, eu lidero tanto a galera nós temos 5 igrejas, né? 5 unidades de igrejas. Então, eu estou ali na sede, mas eu coordeno tanto a sede quanto as demais igrejas na parte institucional da igreja. Então, para mim, conciliar, na realidade, eu trago muita coisa que eu aprendo fora para dentro da igreja. Essa é a grande realidade. Tantas estratégias, eu fiz recentemente um lançamento de um curso no trabalho mesmo, e aí eu peguei a essência dessa régua de lançamento e trouxe para a igreja também. Então, foi bem interessante, porque nunca a gente tinha feito na igreja, a gente fez e teve uma grande aceitação. Então, eu não costumo separar. Eu acho que Uhum, é uma extensão, até porque eu acredito que o nosso trabalho também é o nosso ministério. Então, eu acabo lidando como um ministério também, sabe? Então, eu pego muitas estratégias, eu vou sugando, como eu disse, eu sou uma esponjinha que eu vou pegando uhum, daqui, coloco ali. Agora, conciliar as linguagens, eu acho que é justamente a estratégia, a gente usa a mesma estratégia e aí só modela, né? Então, traz um lado muito mais espiritual para a igreja e aqui muito mais corporativo no profissional e tudo mais. Mas para mim não há uma separação. E agora, conciliar de tempo é muito louco. E é interessante porque chega uma hora que a gente cansa mesmo, dá um bug. A gente fica cansado, porque pensa, você trabalha com aquilo o dia inteiro, sim. aí chega o final de semana, você vai para a igreja e trabalha mais ainda naquela Aí área. dá bloqueio criativo. Muito, mas olha, faz muito bloqueio. Recentemente eu fiz a campanha digital do musical, do especial de Páscoa da igreja. Uhum, E eu lembro quando eu estava criando todo o cronograma digital e tudo como era para criar, eu falei, gente, e agora? O que eu vou colocar tal dia? Como que uhum, vai aquecer o público? Chega uma hora que realmente dá um bloqueio, e aí é a hora que a gente desliga tudo e para, né? Mas para mim, eu acho que esse bloqueio e toda essa interrupção rolou muito mais na pandemia, que uhum, foi, que aí foi a hora que bugou mesmo. Que aí foi a hora que, depois desses 2 anos, eu tive férias em janeiro, e foi a hora que eu pedi para minha líder, para minha supervisora, que é a minha pastora, a Vanessa Júlio, eu falei para ela assim, Van, ela cuida, né, ela coordena todos os líderes da parte sim. criativa da igreja. Eu falei, Van, preciso de férias em janeiro, vou me desconectar. E aí foi quando eu falei para vocês, até que a gente estava conversando de começar, que eu fui para Bahia, fui descansar um Sim. pouco, curtir o sol de Porto Seguro. E aí eu pedi para ela, porque eu estava há 2 anos trabalhando sem parar, tanto no trabalho mesmo, tanto na igreja. Na igreja, pelo contrário, bugou mais ainda, ferveu ainda mais. Então, todo o time criativo da igreja trabalhou muito mais, porque rolou muito mais cultos online, de forma Uhum, remota, né? Porque a gente não podia estar no lugar, uhum, então a gente tinha que servir, meu, daquela forma à distância. Então, eu fiquei muito cansada. E os bloqueios criativos, e aí vem o emocional mesmo, de viver uma pandemia,
aí família, a gente resguardar os pais e tudo mais. Então, teve muitas emoções misturadas, Sim. enfim, e tudo aquilo. Acho que todos nós, né, sofremos muito nisso. Só que quem trabalhava com comunicação, eu vou defender um pouco a gente aí, eu acho que talvez a gente sofreu muito mais porque tudo era online, tudo Sim. era comunicação, tudo precisava da gente. Sim. Então foi a hora, gente, que de verdade chegou uma hora que eu me via travada, não só na mente, mas no corpo também. O meu corpo, ele disse muito sobre aquilo que eu estava sentindo internamente, sabe? Então, eu acho que é justamente isso. Não há uma separação, não houve uma separação da Aline profissional, da Aline voluntária na igreja. E aí foi a hora que eu buguei, capacitei o meu time para me deixar ausente durante janeiro inteiro. E eu fiquei do dia 1 ao dia 31 desligada. Legal. Eu agradeço muito ao time que ficou no meu lugar, porque não sentiram a minha falta. E fico feliz por isso, porque quer dizer Tá que dando eles tudo certo, né? eles estão bem encaminhados, e eu costumo dizer que a gente não é insubstituível, pelo contrário, nós temos que capacitar outros líderes mesmo para que a roda continue rodando e os ciclos continuem funcionando, mas não há uma separação, Nath. Assim, a Aline não separa em nenhum momento. O que eu vejo de legal que eu faço fora, que pode ser uma estratégia legal para a igreja, eu trago. O que eu vejo na igreja e muito conteúdo que eu consumo na igreja, eu trago de repente para alguns clientes meus que falam sobre um pouco mais de espiritualidade. Então, não tem essa separação. Pelo menos a Aline não consegue separar. A Aline está totalmente vinculada um pouco com tudo, assim. Eu vou ler aqui pra nós, cortando os Pode cortar. comentários da galera no nosso episódio hoje. A Ana Cláudia Zanetti, ela comentou uma palminha e uma carinha apaixonada. Zuleide Maceno comentou, parabéns, Aline. E uma carinha de corações. Iago Carinhas Borges apaixonadas. comentou, muito boa entrevista. Thiago também mandou uns O corações. Thiago, acho que esse Thiago é esse amigão, né, que se formou contigo. Não, esse é um outro Thiago, mas não é o Thiago. O Thiago Souza é o meu amigo que se formou comigo. Aí, Jornal Foco Popular comentou, muito boa entrevista. Olha só, um meio de comunicação nos elogiando. Que legal. Karine Feitosa mandou palminhas também. Deixa eu ver mais aqui. Anderson também mandou palminhas, está nos acompanhando. Érica também, palminhas, vários emojis. Obrigada pela interação. Rogerinho botou boa, Feitosa. Wagner comentou. Ela lê com a entonação, Esquece, né? Boa, Boa, feitosa. Feitosa. Não, Imagina que ele tenha falado assim, ó, Ela boa. lê como ele imagina que ele tem escrito, né? Sim. O Wagner, ele botou assim, post TV bem assertiva na escolha da convidada. Ai, muito Uau. obrigada. A gente adorou esse encontro também. Opa. Tiago Santos, ele botou, boa noite, bom papo, meninas. Abraço a todas. Muito obrigada, Thiago. Nossa, hoje tá repleto de Thiago aqui. Pois então. Não, o Thiago, seu amigo, era Silva? É Souza, não é? Thiago Souza. Aqui é Santos, quase. A Tati botou carinhas apaixonadas, o RPM botou corações. O Wagner botou também momento histórico. Eu acho que ele comentou em 46 minutos do podcast. Deve ser algum assunto. Deve ser algum assunto que a gente tava comentando. Mas eu não sei o que é. Wagner, a gente não pegou. Qualquer coisa, chama. Comenta aí pra dizer o que era. Gente... A Elaine botou também parabéns Post TV. Aline Feitosa, comunicadora nata. Ah, que legal, muito O obrigada. Renan comentou, certamente será isso bem lá no início, uma excelente conversa. A Aline tem muitas coisas boas para falar e ensinar. Renan, amigo de longa data. O Flávio Dias botou boa noite, Flávio. E é isso aí. Muito obrigada a todo mundo que comentou, que interagiu com a gente, que mandou seu comentáriozinho, compartilhou também. Aline, muito obrigada, tá, pela participação no nosso podcast. Foi muito especial te receber hoje. Foi um bate-papo muito legal, descontraído. Acho que tem que voltar para ter a parte 2. Acho que tem que realmente aquela pressão. Quero ver. Olha, convite aí para estar na cidade de vocês. Ai, ia ser tudo. Vai ser uma honra, pode ter certeza. Quando estiver aí na região, vou já colar aí no podcast de vocês. Quero. Eu quero agradecer, para mim foi um prazer poder conhecê-las também e poder estar aqui, falar um pouquinho dessa vivência que eu tenho no marketing digital. Já quero convidar todo mundo a seguir aí, gente, nas redes sociais,
continuar acompanhando o meu trabalho, continuar acompanhando aí essa minha influência, já que a gente falou muito sobre isso. Sim. Acompanhar também a Ilipa Digital, como a gente falou, eu não sei onde ela vai chegar, eu sei que eu tenho certeza que vai crescer assim como uma criança, né? Como eu falei que ela está nascendo agora, vai ter seus processos de engatinhar, caminhar, correr. E eu estou muito feliz com esse projeto, então espero vocês também seguindo lá a Ilipa Digital, só procurar Ilipa Digital, vocês já encontram. Então foi muito prazer, meninas, de verdade, muito honrada com o convite de vocês, muito honrada de estar aqui. E eu amo falar sobre isso, então foi um E a gente prazer mesmo estar também com vocês. ama. Muito obrigada, sucesso. E que Deus abençoe sempre em tudo que tu decidires fazer aí nessa tua jornada, na tua carreira. Amém, meninas. Obrigada, viu? Obrigada, tá? Beijinho. Nossos web espectadores, muito obrigada por ficarem com a gente até agora nesse episódio. Não esquece que vai estar disponível no Spotify, então depois você vai poder ouvir indo pro trabalho, depois do feriado, né? Porque amanhã é feriado. Ou amanhã no Ou amanhã feriado. no feriado também, não tem desculpa, vai escutar E no já Spotify. escutei os outros episódios também, porque a gente tem vários episódios lá. Exatamente. E continuo compartilhando com todo mundo e até o episódio que vem. Quarta-feira que vem a gente se encontra a partir das 8h30 da noite aqui no Postcast. Um beijo pra você. Tchau. Foi, meninas.